Salve, salve, criaturas! Tudo bem? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu estou com um amigo meu, posso chamar de amigo aqui, que é o Lula, cara. Lula Gouveia, né? Eu nunca te chamei pelo sobrenome, mas tudo bem. Lula, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por esclarecer um pouco das nossas experiências e abrir um pouco das experiências que você tem aqui, cara. Pô, Calil, eu que agradeço, cara, é um prazer estar com você, realmente é o mínimo que eu faço, de tanto que você ajuda a gente, né, atura, paciência, fora que é muito legal, oportunidade de falar com a galera, pô, seu Dr. Wood é incrível, fã, um monte de gente que a gente conhece é fã, então eu que agradeço estar aqui pra gente poder ficar falando aí umas maluquices, contar de projeto, um pouco do que a gente faz junto. Cara, eu queria até saber um pouco sobre a sua maluquice, cara, eu vi aqui no teu currículo que você é arquiteto e engenheiro civil. Me fale mais de onde veio essa vontade de ser arquiteto e engenheiro civil, cara. Cara, é assim, eu sou de uma família que praticamente todo mundo é engenheiro. Todos os homens que nascem... Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. E é uma família de sei lá, não sei dizer quantos engenheiros e várias... Você nasce, você já ganha um capacete, se for homem. Agora a gente tem uma geração de engenheiras também, isso é muito legal, né? E, por outro lado, a minha mãe é artista plástica, dava aula de história da arte e tal. Então, acho que eu nasci nas duas ali. Tinha oficina em casa do meu pai e tinha a minha mãe para pirar. E eu adoro as duas coisas. Eu acho que são super complementares. Então, eu comecei fazendo engenharia, né? Quando eu terminei engenharia, eu tinha aquela ideia que faz um curso e vira arquiteto. E aí eu caí na real que não, que tem muito mais. E no fim eu acabei fazendo de novo a faculdade. Então eu fiz 10 anos. Eu fiquei 10 anos lá no Mackenzie, né? Eu acho que se tudo der errado, o Mackenzie no mínimo me chama pra fazer alguma coisa lá. Depois pra dar uma aula ali, né? Pô, pra dar uma aula, é o mínimo. E deu super certo, cara. Porque no fim uma coisa apoia muito a outra, né? Sim. E ainda mais pro tipo de projeto que a gente gosta de ir além, é ótimo porque você consegue a gente consegue ter uma conversa ali num nível para qualquer lado que for. Você quer falar do lado estético, quer falar da estrutural, não que um não saiba mais que o outro, mas infelizmente a gente tem uma briga aqui no Brasil, que um briga com o outro. Que é um absurdo, né, cara? Em vez de juntar forças, cada um puxa a corda para um lado, puxar junto, né? Então, no fim, eu trabalhava com fundação, cara, fundação pesada, fazia parede diafragma, tirante, era outro esquema. E depois que eu me formei, depois de uns 6 meses nessa, eu lembro até que era uma época que a gente estava fazendo Engenharia civil ou arquitetura? Engenharia civil, eu terminei, aí eu tava em 2 projetos grandes, cara, um que virou o Rocha Verá, aquele do lado do Market, puta prédio, né? E na época aí também tava um ali que era do Ruiotá, que eram os projetos que já eram muito loucos. Se você ficar ali numa obra de fundação, você tem muito tempo pra fazer nada. Porque você tem períodos que muita coisa acontece, tem períodos que você fica esperando, mas você não pode sair dali. Sim. E aí eu começava a estudar os projetos. Eu acho que nessa hora eu comecei a falar, cara, quer saber? Eu também quero fazer isso. Aí foi uma adaptação, fiquei 5 anos como o estagiário, que na verdade eu era um engenheiro barato, mas o que era muito bom, porque como eu tinha esse conhecimento de engenharia, eu acabava ficando muito próximo dos arquitetos mais sêniores, e eu acabei aprendendo muito rápido. Eu nunca fui um arquiteto de CAD, eu sempre fui de obra e desenho na parede e tal, e aí um pouco depois foi surgindo aí o Super Limão, já estava mais próximo do Kiko, da Bia, do Thiago, e aí foi virando, né? Mas como é que vocês se encontraram? Assim, como é que você resolveu abrir o escritório de arquitetura, bicho? Cara, na verdade assim, o escritório já existia, só que o foco dele principal era design. Na época era o Kiko, o Thiago e a Bia. Que ano era isso? Isso faz uns 20 anos, 2004, era por volta, um pouco depois dos anos 2000 ali, era quando eu estava me formando, eu acho que eu me formei em 497, foi por aí, 2004, 2005, meio que final. E nessa época eu já estava trabalhando no Rocco, que virou PW. Sim. O Rocco é tio do Kiko, né? Então eu saía do Rocco e ia pro Super Limão porque eu estava fazendo meu TFG, porque era legal. Pô, em vez de ir pra casa, ficar sozinho, eu ia pra lá, já era essa pegada que é hoje, tinha oficina e tal, e eu ficava fazendo o meu TFG junto com eles ali, eles trabalhando, bebendo, era fim de tarde, era aquela bagunça. Bem diferente da engenharia, né, cara? Cara, dava mais chance de fazer isso, né? Não era beber e fazer cálculo. Você pode até fazer, mas provavelmente você vai demorar uns 7 anos pra se formar. E aí nessa, apareceu uma oportunidade de sair do Rocco. Na verdade, o Rocco tava começando a virar PW e esse modelo meio fora da caixa meu já não era muito padrão. O Humberto Campana estava fazendo o apartamento dele, queria trabalhar, mas não queria fazer interno, não queria um escritório. Aí um amigo meu que trabalhava falou: eu tenho um engenheiro arquiteto para você.
Aí apareceu a oportunidade assim, fico onde eu tô, que eu já tô começando a perceber que tá mudando, eu já tava pirando ali nas coisas de sustentabilidade, zoava, que era o Capitão Planeta e tal, então eu falei, cara, não vai dar muito certo isso aqui, ou eu vou mudar ou a coisa... E aí apareceu o apartamento do Humberto e um projeto que a gente tinha feito por fora, ninguém queria executar, que era inclusive de madeira, um dos projetos que eu mais gosto. Ele já tinha um telhado capta-vento, chuva, a gente já reutilizava todo o material, porque ali era a Praia do Engenho, a gente tinha certeza que todo o entulho ia parar no meio do mato. Como é que chamava esse projeto? A gente chama de IPE. IPE em Tupi-Guarani é primeiro, e IPE é mais ou menos o formato do telhado, então ficou bacana. E aí era assim, ou fica onde eu tô, e fica, ou de repente eu vou fazer o apartamento do Humberto Campana com ele, morar na praia executando um projeto nosso que se a gente não executasse, talvez não executasse, porque o pessoal queria fazer a casona e não aquilo. E aí eu pulei de cabeça, um tempo depois, aí nessa hora, mais do que o TFG, eu comecei a trabalhar no mesmo espaço do Super Limão com o Kiko, o Antônio já estava administrando a coisa toda, e daí começou a aparecer a oportunidade de projeto de arquitetura. Aí eu já tava dentro de casa ali e falou, gente, o Antônio olhou e falou, Antônio meu sócio, né, pra quem não sabe é o sócio que ele não gosta muito, mas eu falo que ele é o diretor do hospício, porque ele que organiza, assim, eu acho que se tem um grande mérito da gente chegar no que chegou, foi sempre ter um sócio focado em fazer um negócio, né, senão arquiteto a gente é muito louco, ficar pirando, gosta, mas uma hora quando você olha, e quem que paga a conta? E aí nesse momento eu mergulhei de cabeça, falei, quer saber, eu vou pra arquitetura mesmo, vou fazer o apartamento do Humberto, vou fazer não sei o quê, e aí foi a guinada, e foi quando eu acabei entrando no Super Limão. De lá pra cá, muita água passou aí embaixo da ponte, a gente buscou o Thiago de volta, que tinha ido pra Gafisa, pra parte de imobiliário, empreendimentos, e de lá pra cá o escritório foi crescendo, manteve a área de design, mas a arquitetura foi ficando cada vez maior. A gente tocava muita obra, né? Eu diria que os primeiros 10 anos, provavelmente a gente fez, se não metade, mais da metade das obras. Porque a coisa mais normal era olhar e falar, cara, não, isso aqui é impossível. Não, isso aqui não dá para fazer. Aí a gente olhava e falava, tá bom, impossível, não dá pra fazer, então a gente faz. A gente ia lá e fazia. Né? Então aí depois de uns anos falando, é impossível, a gente ia lá e fazia, o pessoal parou de falar que é impossível e começou a fazer. Né? Aí a gente percebeu que a gente perdeu muito dinheiro na vida, porque quando eles começaram a fazer ficou muito mais caro. Mas o fato é que viabilizou, e cada vez entendendo mais, eu acho que esse conhecimento holístico, né, de projeto, de estrutura, de obra, é a grande força que a gente tem, né? E é isso que faz também a gente querer sempre investir em oficina, e todo mundo vai para obra, para ter esse tipo de formação, que não é que não existe, mas é muito louco, porque a gente foi cada vez separando mais as formações, né? Então hoje, claro, dependendo do grau do projeto e da complexidade, você tem N envolvidos, mas, poxa, principalmente o arquiteto é um regente. Se você não souber um pouco de tudo, como é que você bota a banda para tocar? Sim. Né? Então bom, cara, eu já desviei um pouco do assunto. Não, mas eu achei, cara, e isso faz muita referência muito do que eu pensava sobre você, sabe? A Super Limão, sempre, cara, eu pelo menos conheci vocês no Bar da Colorado em Ribeirão Preto. Sim. Né? Que era um projeto, aí modificou pro Super Limão, e a gente via que a Super Limão, ela tinha essa tendência de ser mais prática, cara, que ser corporativo, na verdade, né? Corporativo, aquele negócio que bate, até mesmo, acho que você deve ter muitos projetos corporativos que a gente pode até comentar, você trabalha com grandes empresas, né? Sim. Então acho que foi isso bem legal, e até entender, Lula, da onde vêm essas referências, quais são as referências que você, ou até mesmo a Super Limão, toma pra premissa, porque, cara, eu fui lá no Super Limão, é uma loucura, que lá você tem CNC, aí você tem asteroide, aí você tem... você tenta testar uns negócios muito loucos, sabe? E eu acho legal que você não somente testa, mas você faz o negócio acontecer, sabe? Muitos, por exemplo, tem uma fachada, acho que é do McDonald's, que você fez, cara, um negócio diferente, tudo cortado em CNC, cara, eu acho isso muito legal, que existe um desenvolvimento, e a gente sabe que esse desenvolvimento toma tempo. Sim. E se você ficar contando com outros fornecedores, eu acho que é até mesmo por isso que vocês têm uma oficina dentro da própria Super Limão, né? Quando você vem com uma solução, cara, eu já testei, já sei qual é que é o produto, né? Isso é muito legal, sabe? Assim, eu acho que esse é a nossa maneira de pensar. Outro dia a gente estava formulando e o que somos, para onde vamos. No fim, eu acho que o principal ponto é essa parte de inovação.
né? Então essa formação meio fora da caixa, e é o que a gente gosta, quando a gente olha currículos, a gente olha o básico, a formação, porque tem que ter, mas também a gente olha os pontos extras, né? Que eu acho que aí é que vem a coisa. Putz, as referências vêm de muitos lugares, assim, se for falar em nomes, pô, Lelé, né? João Filgueiro, cara, esse cara pra mim, eu acho que é o maior arquiteto brasileiro e cara, ele é muito pouco valorizado, mas ele tem ali a expressão do Niemeyer, ele tem a funcionalidade. Cara, é um cara incrível. Esse cara, eu gosto dos malucos, Eduardo Longo. Aí você vai longe, vai lá no Ken Yang. Ken Yang é um malaio que é o cara que faz uns prédios que parecem vasos e já bota planta e vento e tudo, e é super tecnológico. Você vai olhar prédio dos anos 80 e dá um pau nos prédios que a gente está construindo hoje em dia. Sim. Né? Então, assim, eu acho que, pessoalmente, eu sempre gostei muito desses que vão desafiando, né? Frei Otto, Buckminster Fuller, essa galera mais ousada mesmo, né? E eu acho que a gente acaba buscando, acho que quem aparece no escritório, seja cliente ou seja para virar do time, já é uma galera que tem essa curiosidade. Eu acho que o que move é essa curiosidade, porque é muito mais simples só especificar tudo, né? Mas qual é a graça? Essa que é a real. No fim do dia, quando a gente sair daqui, o que a gente deixou de legado? E eu acho que o legado, eu gosto muito até o modernismo, eu acho que a gente mandava muito bem. Aí, cara, anos 90, eu acho que quando a gente começou a ter dinheiro, importar as coisas, parece que a gente desencanou de resolver o projeto e deixava tudo pro botão, né? Sim. Deixa, tá quente, liga o ar-condicionado, tá escuro, liga a luz. Então, poxa, você pega... A gente tem obras lindas que não dependem de energia nem nada. Aí a gente começou a esquecer. Aí agora, eu acho que com o sustentabilidade tudo começa... Então, acho que um dos grandes desafios é valorizar de novo a nossa arquitetura e trazer uma arquitetura tropical, real, e parar de ficar copiando o modelo europeu. Cara, tem alguns lugares ali na Europa que a maior parte dos lugares não tem nada a ver com a gente, né? Então, assim, simplesmente essa transposição de estética, cara, não funciona. E é legal, cara, porque a gente percebe que cada vez mais está ganhando força. A gente percebe muito isso, assim, até quando publica alguma coisa fora, ou quando alguma coisa publica aqui, começa a estourar fora e começa a vir os feedbacks, é muito bacana essa brincadeira. Só que para isso, eu brinco que a gente tem que treinar. Não existe assim, vamos fazer um McDonald's, esse aí que você comentou, o McDonald's da Liberdade, ele apareceu no meio do caminho do Mac que a gente fez de madeira, mas aquele Mac não existiria se a gente já não estivesse testando material. Você não ia virar e falar, aquele Mac não é brincadeira, a gente teve acho que uma semana para resolver. Eu lembro que eu tava em Macapá, que a gente tava fazendo um museu, o Antônio me ligou, era uma quarta-feira e falou, cara, só que tem que estar resolvido até segunda. Eu voltei no avião, assistindo Akira, lembra do Akira? Que mangá, referência, tentando atualizar e tal, e no sábado virou um croquis, mas tudo isso porque a gente já tinha um material muito legal que é a lã de PET, que hoje em dia a gente tá usando muito mais, e a gente já tinha visto um potencial incrível naquele material, só que a gente não tinha colocado num lugar tão desafiador. Ele era nuvem acústica, ele era um móvel interno, eu tava louco. A gente tava fazendo um projeto no Nubank em Salvador que ele ia virar fachada num prédio inteiro, porque tinha uma questão de peso, de não enferrujar, de sol, que nenhum material do planeta funcionava. E a gente ficou testando e a lã de PET chegava lá. Aí, putz, não deu certo lá no Nubank, o projeto acabou caindo, mas pro McDonald's, para a sorte do McDonald's, o negócio estava já pesquisado, a gente só teve que mudar um pouco a maneira estrutural. E o que é bacana, esse projeto em si, ele não é um revestimento, ele é a estrutura. A gente pegou a lã de PET e fez que nem aqueles barquinhos de madeira balsa, assim, ele é todo de encaixe. Então é bacana, mas é muito teste, né? Então o tempo inteiro, você entrar no escritório hoje, aquelas maluquices, é tudo teste, é protótipo, bota um teste lá e fica 2 anos tomando sol. Para que projeto é? Não sei, que projeto a gente vai ter daqui a 2 anos, mas daqui a 2 anos a gente vai ter um conhecimento desse material que ninguém tem, porque todo mundo só lê o manual, né? E o bacana é que nessa caminhada ali a gente começa a atrair outras pessoas que têm essas ideias. Você é uma prova dessa, né? Então, assim, os aliados, né, as pessoas que se identificam vão chegando perto. Os loucos ficam juntos, né? Cara, a gente aglutina, assim, né? Parece um... Mas aí é que vai além. Porque, claro, você tem que fazer... Não é que você tem que ficar pirando o tempo inteiro e inventando a roda toda hora. Mas tem muita coisa que o mundo mudou. As técnicas mudaram, né? Os materiais mudaram. Por que a gente continua fazendo a mesma coisa? Ou então uma releitura daquela mesma coisa, né? Então é um pouco isso, assim, é um lugar que a gente gosta de ficar, esse lugar meio de desafio. E é bacana porque também acaba sendo uma seleção, porque vem os clientes
que tem essa pegada, o que estão buscando. Então, você comentou dos corporativos, sim, a gente tem uns clientes, não dá para reclamar, né? Vai de Google, Ambev... que eu tive até num bar lá no Rio de Janeiro, seu. Do Mussum? Do Mussum, foi sensacional. Um monte de latinha, cara, cheio do caralho. Ali foi uma viagem, porque... Nossa, poxa, meu. Eu entrei aqui e falei, cacete, isso é completamente loucura, velho. Essa é a grande sorte, cara, porque assim, eu sou fã do Mussum desde moleque. De repente vem o filho do Mussum falar pra gente fazer bar, sabe? Olha a sinergia, no Rio de Janeiro ainda. Muito né? Então é um pouco isso, cara, assim, realmente dá trabalho, é noite e tal, mas eu brinco, eu parei de trabalhar há uns 20 anos, cara, porque hoje em dia eu faço o que eu gosto, né? E é bom porque mais pessoas estão gostando, senão eu tava ferrado. Eu acho legal que a pegada de você é muito da minha pegada, assim, eu tenho mestrado, doutorado, fiz mestrado, doutorado, e, cara, é muito pegada de pesquisador. E eu vejo que você escreve muito artigo, sabe? Isso eu acho muito legal, porque o que você acabou de falar, de desenvolvimento do produto, seja para utilização, não, você já tem, por exemplo, a pegada do mercado, que acho que o que falta muito na universidade é essa união entre o que a necessidade do mercado que se tem para a universidade estudar exatamente aquilo para que o país realmente exceda em termos de tecnologia, porque não adianta nada você estudar uma coisa que vai ser uma resposta daqui 20 anos, sendo que existem perguntas hoje que a gente poderia estar respondendo hoje pela universidade, sabe? E essa pesquisa, já que você tem geralmente o mercado em mãos e entende o que as pessoas estão solicitando, você faz a própria pesquisa, que é o que a gente faz também na Rewood, cara. Eu acho muito legal isso, cara, muito legal isso, cara. E é super importante, é um legado, né? Um pouco o que a gente estava falando antes. Poxa, se a gente não se aproximar das faculdades e dos centros de inovação, a gente vai deixar para quem isso? No fim, a gente tem um pessoal criando produtos incríveis, mas eles têm a gente sabe pela proximidade que eles não conseguem visualizar como aplicar. Eu lembro há uns 20 anos, quando a gente foi na BASF, te conheceu, foi o primeiro grande parceiro internacional. A gente fez o projeto do DUI, da Bel Coelho, cara, saiu no site da Alemanha, do lado do lançador de foguete Ariane e do cubo d'água de Pequim. Cara, quando eu mostrei pro meu pai, acho que foi um dos momentos, pai, olha onde é que a gente tá. Ele falou, pô, BASF alemã. Cara, isso foi por quê? Porque a gente conheceu o Herman Jones, que era o chefe de pesquisa da área de PU, e o cara entendeu isso. E a gente andava pela BASF, ele andava falando, esses são meus criativos. Então, assim, o cara é um gênio, o cara sabe fazer mil coisas, mas ele não faz ideia como usar aquele negócio. Sim. E a gente olha pelo outro lado e fala, cara, a gente tem um monte de questão que a gente tá procurando um material como esse. Então, é aí que junta a fome com a vontade de comer, né? Então, essa proximidade é onde eu acho que a gente vai conseguir voltar a ter um puta desempenho como já tínhamos, né? Antes de ter a Monas. Poxa, a gente fez uma ponte Rio-Niterói. Cara, ninguém fazia uma ponte daquele tamanho na época. Como, né, o Brasil já foi a ponta da lança ali, principalmente em concreto. A história do Niemeyer, que quando foi pra Europa, o pessoal falava que não parava de pé, ele construía aqui. Cara, é isso. Acho que tirar um pouco desse complexo de vira-lata, de ficar copiando fora e entrar pra valer, porque as ferramentas agora estão acessíveis. Pô, ferramenta de cálculo que a gente não tinha. Uma loucura que era calcular na nossa época ali. Hoje em dia você tem programas incríveis e cada vez eles estão mais práticos, poxa, uma CNC, é só ver o que está acontecendo na madeira. Tinha uma empresa, duas, quase ninguém, agora o uso está vindo. Então, se a gente não se apropriar e aproveitar esse momento para dar uma virada, e quando que vai acontecer isso, né? É triste dizer, mas assim, que teve uma coisa boa que veio da pandemia, mas a pandemia deu um chacoalhão que um monte de coisa que eram preconceitos, tem que ser de tal jeito, cara, deu-se oportunidade. Lembra num momento que inverteu, que a madeira estava mais barata que o aço na pandemia? Exatamente. Foi a hora que a gente fez o Mac de madeira, porque sempre era um sonho. Aí falou, bom, gente, agora é a hora. Então, no fim, eu acho que esses momentos acabam dando uma chacoalhada, e se a gente não pega essa oportunidade para ir além, o trem passa. E tá junto dos estudantes é o nosso legado. Eu me lembro quando me formei, era neoclássico, a gente tava morando no Peloponeso, era horrível. Eu falei, cara, eu não vou ficar construindo esse monte de prédio grego, não faz o menor sentido. Aí olhar hoje que, pô, graças a Deus ainda existe um ou outro, mas não é a grande maioria, que estão dando valor para uma boa arquitetura, cara, isso é muito legal, e eu acho que é isso que a gente tem que começar a perpetuar. Mas, Lula, então vamos lá, entendemos que você tem várias loucuras aí, mas a concepção, bicho, como é que você chega nisso, bicho? Como é que você chega nessa concepção louca aí que você tanto e eu entendo e eu já tive a oportunidade de ir?
Liu, é um processo, tá? É um processo de muitas pessoas. Eu não resolvo nada sozinho. Na verdade, você participa ativamente de alguns projetos. Eu acho que o pessoal do escritório, todo mundo, o projeto é coletivo. O projeto não é meu, não é. Até o fato de ser um super limão é porque a gente, sei lá, é quase uma entidade. Todo mundo pode ser um super limão. Você é um super limão horário. O que é um super limão, cara? O super limão é justamente para não ter um nome. A gente não quer ser escritório Rodrigues, Figueira, sabe? Começa a virar. Não, cara, é um super limão. Um dia a gente vai morrer, o super limão pode continuar, né? Zaha Hadid, pô, mas a Zaha já foi. Coisa. Então, assim, fica aquela coisa estranha. Sim. Então, não, o super limão, ele é um escritório, ele é uma entidade. Todo mundo pode ser um super limão no seu devido momento. E aí eu acho que, assim, como é que funciona? Processo. Tem um lado muito. Aí eu acho que é um lado engenheiro, cara. Qual que é a necessidade? O que precisamos? Custo, sabe? Você coloca ali todo o que você precisa fazer. E tem um outro lado que é super importante, que é aonde estou e o que tem disponível, né? Que são os conceitos básicos de sustentabilidade. Coisa mais sustentável que você pode fazer para um projeto é olhar onde é que está o norte antes de dizer aí. E isso devia ser obrigação, mas eu já vi muita gente que nem... Sim. Você chega e fala, onde é que tá o norte? Eu tinha uma época no escritório que eu ficava falando, gente, cadê o norte? E a pessoa tinha que saber de cor. Hoje em dia todo mundo sabe onde é que nasce o sol, onde vem o vento. Porque, poxa, você tá construindo, você tem que coexistir, senão você vai criar um negócio ali que vai gastar material, vai gastar energia o resto da vida. Então, ali, voltando para a concepção, então a gente entende as necessidades, entende as disponibilidades, e a partir disso começa a fazer relações para onde chegar, né? Claro, tem às vezes algum cliente, ou já vem com uma demanda, às vezes o contexto vem da história do cliente. Hoje em dia eu tô cara, cada vez gostando mais da biomimética, né, que é você tomar decisões baseadas na natureza. Isso era algo que a gente conseguia fazer um pedacinho ou outro em projeto, e cada vez a gente tem incorporado mais, e o negócio é sensacional, assim, é uma grande malandragem, né? Em vez de eu ficar inventando aqui com meus 20 e poucos anos de experiência, eu vou pegar alguém que tem milhares de anos de experiência, milhões, é um negócio, é meio caixa de Pandora, você só tem que saber fazer a pergunta certa. Mas acho que o nosso processo é isso, ele começa com uma grande pesquisa. E essa pesquisa é constante, ela não começa quando o projeto entra, a gente está sempre pesquisando. Então, na verdade, a hora de conceber é olhar as melhores ferramentas que estão disponíveis para chegar naquele propósito e começa. E é muita tentativa e erro, né? Cara, até mesmo vou parabenizar você, porque eu estava numa conferência, num congresso, na verdade, em Portland, acho que foi em março, né, que foi o Mass Timber Conference, e eles mandam... Era um livro, um book, cara, falando sobre o mercado, falando sobre crescimento, falando sobre obra. E eles separaram 9 obras. Imagina assim, cara, a gente tá falando dos Estados Unidos, onde eles destroem, né, fazem um monte, e tava englobando o mundo inteiro. Eles separaram 9 obras, e das 9 obras, Lula, tava lá o McDonald's de madeira, cara. E eu fui lá ver e tava escrito lá Super Limão, cara. Pra mim... Foi sensacional estar numa conferência daquele porte, naquela importância, no livro principal aonde tem e tava lá o McDonald's de madeira. Cara, eu quero que você me fale, na verdade, não somente como é concepcionar com madeira, mas também como foi a experiência de trabalhar por uma marca que a gente entende que vocês já fizeram outros McDonald's, né? Entende que tem já essa pegada do corporativo, mas eu acredito e muito que trazendo a madeira para essas marcas, ou até mesmo não somente para essas marcas, mas lugares onde você tem mais oportunidade de pessoas conhecer o produto, elas se enxergam mais dentro do que o material que a gente está querendo realmente trazer, por causa realmente de outros fatores a qual realmente tem que se englobar dentro da construção civil. Me explica mais. Cara, então, bom, eu primeiro, obrigado, cara, eu achei muito legal quando você comentou isso. Depois eu não, vou pedir esse livro, porque a gente gosta muito. Eu tenho ele digital, eu posso te mandar. Cara, ele não vem impresso. Mas manda digital, eu acho super importante, cara, porque no fim é isso. A gente gosta de fazer, o lance do paper é pra mostrar, é pra incentivar que as pessoas venham atrás e pra mostrar pro mundo, cara, que a gente consegue fazer coisa muito tão quanto ou mais, né, do que qualquer lugar do mundo. A gente tinha uma distância de tecnologia e grana muito grande, mas agora mudou. Fora outra coisa, o mundo tá olhando pra caramba pra gente. Então é uma oportunidade da gente trazer coisas e mostrar e realmente trazer uma arquitetura baseada nos nossos princípios. O processo do McDonald's foi muito legal porque ele veio com esse desafio, né, de ser o McDonald's mais sustentável do mundo. E
E a gente perdeu por muito pouco, porque lançaram em Londres, tipo, um mês antes do nosso ficar pronto, senão a gente ia ser. E sendo que Londres os caras tinham muito mais verba que a gente, tá? Então, assim, a gente conseguiu fazer praticamente a mesma coisa que eles, só que com o que a gente tem aqui. Então o desafio foi esse, poxa, queremos trazer, né, o McDonald's tem N questões ali de marketing e tal, eles têm um plano muito grande de que é a receita do futuro, que eles já olham várias horas, então, só que eles queriam deixar isso mais presente, tá? Como é que a gente mostra isso para o público geral? E a gente entrou na brincadeira. E o que eu acho legal é esse ponto que você falou, fazer um projeto incrível dentro de um escritório da Microsoft é incrível, mas quantas pessoas vão ver este projeto ao longo da vida? Cara, agora faz um McDonald's na Paulista. Tanto que esse McDonald's, eu gosto muito dele, mas o que eu mais gosto dele é o poder que ele tem justamente de mostrar uma boa arquitetura, uma arquitetura bioclimática, e aí entra a madeira, entra a escolha correta dos materiais, deram a liberdade pra gente fazer um negócio que eu acho que é incrível, deram a liberdade de a gente trocar os materiais. Cara, eu achei fantástico que assim, você entra dentro dela, tem uma historinha, tem o QR Code, puta, não é só um McDonald's, você pode ficar ali, cara, eu saí lá da Reúde pra vir comer um McDonald's aqui na Paulista só pra conhecer o projeto, cara. E aí você fica olhando os detalhes, e, cara, eu olho o detalhe pra caramba. E, cara, tem aqueles QR Codes e as linhas que você pelo chão e segue, não sei o que. Eu falei, fantástico, cara. Meus parabéns, fantástico, cara. E isso daí foi a história, foi como contar a história. Porque o que a gente percebia, né, eu falo pra caramba, então, não sei, alguém tinha comentado, falou, cara, é muito diferente visitar com você e visitar sem. Eu falava, olha, então quando tiver escola, me chama que eu quero acompanhar a escola, eu conto. Mas, cara, é inviável. Você tá o tempo inteiro. Então como é que a gente tá o tempo inteiro? Aí até, minha filha, ela é uma das primeiras a testar todos os projetos, ela me ajuda a conceber alguns projetos, e aí, cara, ela adora caça ao tesouro. Então vamos fazer uma caça ao tesouro. Então não é uma caça muito difícil, na verdade é uma linha que você vai percorrendo e ela vai andando. Então ela chega aqui, ela fala, ó, esse piso, ele é um piso que usou o entulho da obra. Tá vendo essa estrutura? E inclusive ele tem um QR Code, então ele tem um videozinho, então ele é totalmente acessível para, né, quem tiver alguma dificuldade visual, escuta, quem não tem, é legendado, porque a gente queria que todo mundo, quem não sabe ler, cara, tem um vídeo. Por quê? Porque isso tem que chegar em todo mundo, não tem que ser um exclusivo. E o poder disso é o que faz mudar. E aí já indo para madeira, cara, é muito legal, porque aquele projeto é um Lego. Tá? Ele, se você a forma dele estrutural é baseada nas árvores que estão na frente, que são as últimas árvores do canteiro original da Paulista, então elas são um dos grandes legados que a gente tem, e a gente tinha que trazer um princípio, né, e não simplesmente a forma pela forma. Então a gente começou a estudar, e cara, você não tem estrutura mais eficiente do que árvores, né, seja uma araucária, seja uma figueira, cara, é impressionante. Constrói uma araucária de concreto pra você ver o trabalho que vai dar. Né? Então, assim, você entendendo o material, a gente começou a ir além. E aí entrou aqueles ajustes, pô, vamos simplesmente copiar a árvore? Não, vamos copiar a árvore, mas gente, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com simetria, vamos trabalhar com ângulos complementares, alguns princípios que estão na natureza, aí entra a biomimética. Então não é que a gente copiou a árvore, a gente copiou a árvore na essência da estrutura e como ela se comporta, e aí fez um desenho. E cara, uma das coisas mais, acho que talvez a foto que eu mais gosto foi quando a gente visitou, a primeira vez que eu subi e consegui olhar a estrutura, cara, a gente olhou, tem um pilar que é igual à árvore da frente. Eu lembro dessa foto, cara, é sensacional. A gente não copiou, a gente copiou em conceitos, em ângulos que vão chegar, aproveitamento de madeira e tudo mais. E, cara, de repente a árvore tá lá, né? Então é um material que ele dá muita liberdade. Ele chega pronto na obra, então entendendo como usar, e eu acho que o entender como usar vale para tudo. Tem hora que é para fazer o concreto, tem hora que é para fazer a madeira. A gente sabe que hoje boa parte dos projetos, até Itatiba, que a gente tem feito junto, acaba virando um híbrido, fundação, sobe alguma coisa, entra com a madeira onde você quer ter aquela leveza, vencer aqueles vãos absurdos. Então é um material que se adapta muito bem e, poxa, e tem tudo a ver com a gente, né? Sim. Qualquer coisa que você faz aqui nasce. Então a gente resolvendo essa cadeia e é legal por ter mais gente, então começa a virar um produto disponível de verdade, não um sonho, que eu sempre sonhei fazer um projeto de madeira, de repente comecei com o pé direito, com o lado inteiro direito, né? É muito legal, cara. Eu acho que assim, tem as suas complexidades como qualquer material, mas a vantagem é que
por mais que seja novo, não é novo, gente. A gente constrói com madeira há muito tempo. É que agora a gente está entrando numa tecnologia que viabiliza, porque a gente não tem mais a peroba rosa de viga de 8 metros. A gente cortou tudo, né? Então ou você vai achar em demolição ou vai fazer a madeira engenheirada, e as necessidades são outras. Na época da peroba rosa, os prédios tinham 5 andares, agora a gente quer fazer prédio de 30. Então a complexidade é outra, né? Mas a gente tá gostando bastante. E como você tem visto, cara, isso? Porque a gente tem aquele case dentro da ANS, tem Itatiba, que você comentou, né? Até foi muito legal. Pra quem quiser, a gente vai deixar foto do case, que, cara, foi um processo ali de 25 dias de montagem, cara, foi tesão fazer aquele. Acho que até o cliente ficou muito legal, ficou muito feliz pela resposta, todo mundo muito feliz daquela obra. Eu não queria cobrir o telhado. Não queria nem cobrir. Deixa assim, vamos transferir o senhor pra Atacama, que não chove, deixa assim, cara. Por mim, cara, eu tenho esse pensamento, cara, quando fica pronto pra mim a obra, fica bonita quando tá ali sem a cobertura. Depois cobriu, você dá uma apagada, você fala, agora daqui virou obra pra frente, daqui ficou tudo normal, né? E como que é? Como você tem visto esse não somente para grandes marcas como o McDonald's, mas também como residencial, né? Como você tem visto a madeira? Porque, cara, o primeiro projeto, pelo menos que eu tenho contato com você, não sei se você já trabalhou com outros produtos engenhados de madeira, mas o do Colorado foi né? Acho que foi um projeto bem legal. Quem tiver a oportunidade de ir para Ribeirão Preto, tomar uma cerveja no Colorado, saúde, que é muito legal, um projeto sensacional, né? Mas o que você tem visto? Porque, cara, é um projeto antigo e hoje, cara, a gente tá falando de um edifício de madeira. Sim. Né? E de uma residência de, sei lá, acho que tem 1.000 metros quadrados a residência, né? Então acho que é muito legal você comentar como você está vendo esse crescimento e como você está vendo essa informação a qual o cliente está buscando para você? Se o cliente já vem com essa informação que nem o McDonald's vem, ou vocês estão propondo soluções assim? Cara, assim, eu acho que, primeiro, é a curva, né? Colorado, a gente conseguiu fazer um telhado que, se for pensar, é aquela cobertura versus o resto, ela representa, sei lá, 10% da muito estrutura. Pouco, muito pequeno. Porque ainda era um material que tinha uma relação diferente de custo, o preconceito era maior, mas fazia muito sentido pela história toda. Aí, você chega no McDonald's, a ordem foi ao contrário. Use o máximo possível de madeira, porque eles queriam chegar no carbono zero, né? E eu acho que esse vai ser talvez seja a grande... Porque em termos estéticos, não tem nem o que falar, cara. A gente brinca, a gente zoa, falar, madeira aquece o termo, mas no fim, não é pegando fogo, ela quer. Sim, cara, aí entra a biofilia, que é os materiais, então é lindo. Eu adoro uma viga de concreto, uma metálica, mas nem todo mundo. Agora, madeira é meio unanimidade, então é um material que ele tem esse afeto, a gente já enxerga ele como material nobre. Então o legal é que quanto mais estrutura à vista, mais as pessoas gostam. Mas dá para ir muito além. No McDonald's tem muito mais madeira do que visível. A madeira tá atrás. Sim. Então, assim, agora, primeiro, tá cada vez mais acessível e sim estão buscando. Até porque eu acho que o grande aliado da madeira é o seguinte, por mais você comparar com concreto e madeira é muito diferente. Então, assim, se a gente fizer uma comparação com metal, a gente vai ter ali relações muito próximas. Boa, só que tem uma diferença muito básica. Você não planta bauxita, você não planta minério de ferro. Madeira você planta, né? Madeira, ainda mais um país que nem o nosso, tem área pra caramba e sol o tempo inteiro, é nascer. Eu acho que a gente talvez só perca pra bambu, que cresce mais rápido na Ásia, mas daqui a pouco também vai ter bambu. Então, assim, a grande diferença é que a gente sai de um lado da conta que a gente tá gastando e a gente começa a capturar. Então, grandes empresas que têm esse comprometimento, seja com LEED, guidelines, ou o que eu acho que é a próxima grande bola da vez é o carbono zero ou até um carbono negativo, não tem como você chegar a diminuir uma conta só somando, é matemática, né? E madeira é um dos poucos negativos da equação. Então, e ele é um negativo nessa equação de carbono, mas que ele traz N benefícios por outras áreas. Então, assim, a gente sofrem algumas coisas, vai ter que tomar um cuidado, como protege e tal, mas nenhum material você pode desencanar e fazer qualquer coisa. Então tem que entender. Eu acho que agora realmente é a fase que a gente está entendendo melhor e começando a ir além. Mas sim, a gente encontra, e quando não encontra, o pedido vem, quero tirar um LEED, quero ser carbono zero, quero fazer algo melhor, a gente olha o projeto, e principalmente quando é uma edificação do zero, a gente entende que isso é uma estratégia muito de sucesso. E a gente está indo além.
tá? A gente começou a pensar outras coisas, compartimentação. Você pegar... Uma vez me contaram uma historinha que eu não sei se é verdade ou não, mas eu acho que faz muito sentido. Por que a gente é tão ligado na alvenaria, no concreto, no tijolo? Porque viemos dos portugueses, que a galera constrói com pedra, né? Você pega ali todo o Mediterrâneo. Então você pega os Estados Unidos, que foi... Pro pessoal mais lá de cima, eles construíam muito com madeira. Então lá é o wood frame, que virou o steel frame, que virou, né, assim vai. Isso é relativamente recente pra gente. Mas para as novas gerações, porque as antigas realmente, as antigas já fizeram muito. A gente agora começa a mudar, e principalmente as gerações que vêm aí pós-neoclássicos e pós-pandemia, a madeira já passa a ser algo muito mais normal e encanta, né, cara? É muito legal. Sabe que pra mim uma palavra muito importante que toda vez eu pergunto aqui e falo é referência. E pra mim referência são coisas a qual você viveu, leu, pessoas a qual você falou e conviveu. Principalmente onde você conviveu quando se fala em arquitetura, né? E para mim é muito importante, por exemplo, que a gente faça realmente isso acontecer de madeira para que você possa ter as referências quando você for... Sim. Um estudante, você vai visitar, cara, é completamente diferente, e as coisas vão se criando, até mesmo como você falou, que antigamente a referência do Brasil não existia, veio os portugueses, se criou uma referência a qual o concreto é a solução, e começou a se construir com concreto, e depois o aço, e depois a madeira em si, mas antes veio a primeira madeira, né? E daí você vem criando essas referências, e você vai trazendo informação para as pessoas se referenciarem em cima disso, porque isso que é muito importante e muito bonito, sabe? E até mesmo, Lula, num ponto que você falou muito importante nessa frase, que são os cuidados. Você que já teve possibilidade de trabalhar com concreto, com aço e com madeira, quais são os cuidados que se diferenciam na madeira numa construção em madeira, que se deve tomar em conta? Cara, eu acho que o principal, Calil, e muito disso eu aprendi com você, é proteger o lado fácil, o lado frágil, nem fácil, da umidade. Né? Então, por exemplo, eu brinco pro escritório, planos horizontais, cara, sempre tem que ter uma proteção. Às vezes dá uma queda, alguma coisa, mas que seja um rufo, que às vezes é imperceptível. Eu acho que esse é o principal cuidado. Ter a pingadeira bem desenhada. Cara, pingadeira é tudo. Né? Nessa última visita, eu fui para Londres por um projeto que a gente tá fazendo do Google. E eu tive a sorte de visitar o prédio novo que o Google tá fazendo, que é do Big. Cara, o detalhe de pingadeira é sensacional. Por quê? Porque ele sabe que se a água escorrer certo e pingar, não é um problema que seca. E Londres nem chove, né, cara? Cara, é a terra. Se ele fizer errado, nasce cogumelo na fachada. Ele cria uma fachada é verdade. Que pode ser interessante também, um prédio vivo. Mas o fato é o cuidado. Assim, a água não pode empoçar, então ou dá queda, ou bota um rufo. Eu acho que esse é o maior cuidado. Porque o resto... Putz, é leve, é pré-montado, é modular, você vence o vão, né? Você cria o... Calil, eu quero uma viga que vence... Cara, você constrói a viga, cara. Olha que loucura. Sim. Então, eu acho que o grande cuidado é essa proteção. E outra coisa que é ferrenha no Brasil é o sol, né? Gente, mas o sol, qualquer material destrói, sabe? Tirando com metal. Você vai ter que, de tempos em tempos, dar uma manutenção. Então, eu acho que com boas práticas, madeira não é impossível. Não posso fazer tal coisa de madeira. Cara, é só entender. Até aí você vai ter coisa que você não vai poder fazer de concreto. O concreto racha, dependendo do que você fizer, vai trincar, né? Não é flexível, é pouco. A madeira não vai, ela vai trabalhar e vai estar tudo bem. O metal enferruja, o metal tem ponte de calor. Você não, né? No Brasil a gente nem sabe que é ponte de calor, mas eu lembro que uma vez eu visitei um projeto nosso que a gente fez uma exoestrutura para segurar uma casa antiga, e eu visitei com um amigo suíço. Falei, cara, mas como é que você faz a viga de entrar de fora para, né, dentro? Isso aqui vai congelar. Eu falei, a gente não tem neve, né? Então, assim, a gente nem sabe que encrenca é essa, né? Pô, não, congela, trinca a parede, porque a viga dilata. Então, tem umas outras encrencas que talvez a gente já acostumou que é uma encrenca, que a gente já nem lembra, mas a madeira tem muitos benefícios. Tem que tomar um cuidado, principalmente com umidade e sol, tem, mas isso não inviabiliza um bom projeto, contanto que você estude. Agora, você quer copiar um negócio, falar, isto é de concreto, quero fazer igual de madeira, aí o erro não está na madeira, o erro está no arquiteto. Sim. Né? Porque é isso, para cada função você tem uma ferramenta, você só tem que escolher a ferramenta certa para chegar lá. Sim, a gente vê, por exemplo, muitas empresas como McDonald's falando em sustentabilidade. Aposto para você que, como você trabalha muito no corporativo, eles levam isso muito a sério. Muito a sério. Muito. Eu acho que é muito legal isso, cara, e cada vez mais esse carbono zero que você tem falado, né, tem sido sim em grandes empresas.
E quando a gente fala sobre isso, né, quanto você acha que isso as pessoas levam em consideração, não mais em grandes empresas, mas uma pessoa para fazer uma residência? Quanto que isso você acha que é válido, assim? Porque, assim, a gente entende que o Google quer sustentar, porque, cara, o impacto que ele faz e ele leva em consideração e ele põe na ponta do lápis, ele fala, cara, vou querer fazer um impacto. Teve até mesmo a Apple, que tem cada vez mais, tem aqueles objetivos de chegar e tal, não sei o quê, né? E quando se faz uma residência, que é o que realmente tem o maior uso da estrutura de madeira no Brasil, quanto você acha que isso é impactante para um cliente? Cara, é assim, ó, eu acho que é uma conta, tá? Primeiro, as grandes empresas pagam essa conta primeiro e tá muito certo, porque eles têm sim uma preocupação real. A gente já viu, claro, tem o marketing. Hoje em dia o departamento de marketing eu adoro. Quando acaba o dinheiro, você bate lá no marketing, que esses caras sempre têm. É muito mais legal gastar, no caso de um McDonald's, ensinando pessoas, ou então o Google chegando no carbono zero, do que gastar numa propaganda do TikTok, né? Vamos ser bem honestos, pelo mundo o TikTok uma hora vai acabar ali, essa dança vai fazer o quê? Agora, uma mudança de consciência material, e é legal que os departamentos de marketing cada vez veem mais isso. Então, assim, alguém primeiro tem que pagar essa conta, que bom que empresas milionárias entendem esta responsabilidade e pagam. Maquiavelicamente falando, a gente tem que fazer esses caras ajudarem a fazer a virada. Já o cliente residencial, aí vai estar muito também no trabalho do arquiteto. Porque se você fizer um projeto direito, a madeira não vai sair mais cara. Ou vai sair um pouquinho, mas vai sair mais barato se você fazer um projeto, né? Faça um projeto sem graça nenhuma e agora eu vou decorar com materiais bonitos. Vai gastar mais do que a madeira. Tenho certeza que se você fizer a madeira direito e valorizar, porque ela já é linda, o vão, a paisagem, quadra, não precisa ter janela para todo mundo, mas faz a vista bonita, você vai ter um projeto muito mais interessante e em vez de você gastar em estrutura e depois em periquita, não, já faz uma estrutura bonita. Esse projeto, eu aposto que vai sair com um custo melhor do que um projeto tradicional. Mas, de novo, é estudar, é trocar ideia, é chamar as pessoas na hora certa. Não adianta eu conceber tudo e falar, Calil, faz aí agora. Poxa, a gente fez junto, né? Lembra? E é um processo muito legal, porque você não só resolve um projeto, como você aprende. Não, foi muito divertido. Cara. É a parte educativa dali que vem os próximos. Mas então, e o legal é que o residencial conseguiu enxergar esse valor. Então acho que temos bons arquitetos hoje trabalhando com madeira, então a gente consegue ter uma relação muito legal. Não é à toa que tem projeto do Brasil, do mundo inteiro rodando com madeira, porque ainda a madeira é uma coisa que tem uma pegada que eu acho que lembra muito tropical, sustentável e de novo, estão olhando muito pra gente nisso, né? Até aproveitar aqui para contar, tô indo pra China quinta-feira, não sei quando o programa vai ao ar, é uma das últimas coisas que eu tô fazendo, mas pô, a gente ganhou um prêmio na China, como o escritório mais criativo do mundo. Quando chegou lá a gente nem sabia como, e os caras adoram, eles buscaram, a gente olhou no site dos projetos que eles colocaram, tem projeto que tem mais de 10 anos, então realmente os caras olharam, né? Isso é muito legal, chegar nesse mercado e de novo, fazendo o projeto direito, cara, 20 dias, Calil, parecia mágica, cara. A gente olhou ali, pilar, né? Quanto tempo demorou a fase de fundação, que era aquela que você olhava a obra, não saía, o Sérgio falando, gente, não tá andando, mas tá andando embaixo da terra, você não vê, cara, de repente você entrou, cara, em 20 dias tava lá, pousou, né? Eu falo, pousou porque o desenho da casa, a última vez eu falei, parece uma águia levantando voo e tal, porque o telhado é feito por vento, então tem aí toda... Mas é legal e fazendo direito, cara, o sonho é fazer uma coisa uma popular de madeira que feche conta, e eu acho que a gente não tá muito distante, tá? Não, de jeito nenhum. Até mesmo falar pra você 2 pontos que você falou, até mesmo do preço, né? Muitas vezes as pessoas acham que madeira engenheirada é mais caro, que o produto é mais caro. Não, na verdade como concepcionar e como desenhar, eu acho que isso a Reud tenta pelo menos fazer junto com arquitetos, de explicar exatamente aonde é o ponto que tem que atuar, onde você tem que fazer, como fazer aquilo, e se você quiser fazer uma coisa diferente, tudo bem, mas entenda que você está indo contra da disposição do que normalmente é o melhor para a madeira. Entenda que a madeira, dentro da sua flexibilidade, principalmente em termos de ligação, né, e eu falo bastante isso, que a sobreposição é muito melhor do que a acoplanagem. Né? A madeira em si, ela não consegue transmitir 100% a reação, até mesmo o momento, entre uma viga e um pilar. Então é sempre importante sobrepor as peças para que você tenha grandes balanços, e os balanços não são ruins, e existem proporções perfeitas para que seja feito. Então, dependendo da tipologia e da referência onde você pega para que você possa
conceber o novo projeto, é muito importante entender o comportamento estrutural, até mesmo por que foi realizado daquela forma. E uma vez que foi proposto daquela forma, entenda seus pós e contras daquele processo para que você possa realmente conceber financeiramente de uma forma melhor. E eu acho que isso é a união entre arquitetura e engenharia, né? Existe até mesmo um artigo de 1974 que fala em termos de concepção e custo. Quando você tem uma concepção alta, uma interação alta de projeto, você tem um custo baixo. A partir do momento que você vai tomando decisões no projeto, o custo vai aumentando e vai te enclausurando numa forma que aquilo já não vai poder voltar na concepção inicial. Então, e quando se fala em uma estrutura, seja ela de madeira, aço, concreto, porque normalmente uma estrutura se dá em torno de 27% a 32% do valor total da obra, a estrutura e sua concepção é um ponto muito importante de se discutir quando se quer conceber, seja com aço, madeira ou concreto. E a gente entende que como a arquitetura aqui, principalmente das arquiteturas que pessoas recém-formadas teve muito concreto, teve um pouco aço e pouco madeira, a gente entende que quando chega naquela concepção, não é a melhor concepção e a gente tenta interagir. Eu acho que isso é muito importante. E em termos que você falou, principalmente de custo-benefício, hoje a gente tem obras que saem a R$950 o metro quadrado de projeto, fabricação e montagem. Um custo sensacional. E tende realmente a alinhar junto à arquitetura. Eu lembro até que mesmo no projeto da ANS, que a gente fez um estudo de sistema de barroteamento e como colocação dela para atingir realmente a arquitetura e engenharia, porque aquele pórtico é aquilo, aquele sistema é daquele jeito, onde tem um maior custo aqui, e como que a gente faz para realmente trazer aquilo para tentar trazer. Cara, isso é perfeito. Até mesmo a Structurecraft, ela fez um programa chamado Brent, que ela analisa até mesmo de um projeto do Big nos Estados Unidos, que você citou agora o Big, que ela analisa o comportamento da estrutura e verifica qual o melhor custo-benefício da estrutura em metros em EI. Cara, é muito legal, muito legal. Ele roda várias formas diferentes, dando opções. Eu acho que esse é o trabalho que a Rewood, ou que o produto engenhado, ou que nós tentamos proporcionar ao arquiteto. Você desenhou isso, mas existem essa opção para que você possa desenhar com madeira, né? E entenda que nós estamos sugerindo essas opções para que o estudo seja realmente viável ou seja um ponto atendido, seja pela arquitetura, seja pelo cliente, ou seja por N formas diferentes. Acho que isso é muito legal. E essa troca de informação, até mesmo vou contar uma história que a gente fez junto à Super Limão. Você não estava presente, mas a gente concepcionou pelo menos o prédio da Center Norte. Sim. Cara, e foi muito legal, porque eles estavam apresentando um sistema que era desenhado com concreto. Aí eu olhei, e eu tinha acabado de voltar do meu congresso, cara, eu tava com a cabeça fritando, eu olhei pra aquilo e falei, cara, e se a gente fizer isso? Os caras olharam e falaram, meu, que da hora, e encaixou tudo, sabe, foi muito legal. Então, tipo, pequenas trocas que nós fazemos de concepção, entendimento do projeto, e eu não falo só de ver o pilar onde ele está, mas sim entender o que o arquiteto quer e pretende daquilo. Eu acho que é muito legal isso, cara. E do lado de cá, é como deveria ser tudo. A gente tenta fazer isso tudo no escritório. A gente fala que o projeto não é nosso. Assim, quando eu falo projeto não é meu, não é que não é só meu e é toda a equipe do escritório. Sem dúvida é toda a equipe do escritório. Mas são todos os parceiros, Calil. Assim, pô, eu já te liguei numas horas. Calil, o que eu faço aqui? Se não houver essa troca, se alguém começar a se sobrepor e não é nem sobrepor, tem hora que, gente, não deu, o cliente quer tal coisa, tem que fazer. Mas, gente, a gente tem que unir as forças. E óbvio que em pouquíssimo tempo eu não vou ter o conhecimento que você tem, né? E também, mas por outro lado, não é todo projetista, e no caso teu vai além, né? Porque você projeta e executa. Projetar e executar é muito bom, né? Porque você não pode botar a culpa no outro. A ideia é essa, né? E é onde a gente vai longe, Calil. Pô, tem empresa que, na época da Toca do Urso, não tinham tantas empresas, assim, e eu lembro que, assim, vocês trocaram ideia. Sim. Antes do projeto. Hoje, a gente traz todo mundo, assim, ainda estruturas, eu acho que se dão bem, porque que não dá pra sair muito pra frente sem estrutura. Mas o coitado do paisagista, o luminotécnico, que chama às vezes com a obra pronta, né? Não dá, gente, assim, você tem que formar o time no começo para todo mundo poder contribuir na hora certa. Aí vira uma catarse, uma coisa vai levando a outra e você chega num projeto incrível. O projeto é incrível e não custa mais. Se não, começa a virar gambiarra, começa a virar greenwash, aí você vai gastar um monte... E vai ficar um negócio
estranho, né? Porque no fim, você desenha a casa de madeira, mas você olha aquela proporção bizarra. Daí você vê alguém que usou madeira direito e ela é linda. Cara, aí quem que vai, o cara que gastou uma grana pra ter a casa de madeira, ele vai olhar do vizinho e falar, cara, do vizinho é linda. A minha é de madeira, mas é um elefante branco. Então, tem que ter essa troca, principalmente numa fase que a gente está começando a reaprender esse material, né? Porque a gente fala muito da madeira, mas antes os portugueses, a gente só construía com madeira. Sim. Né? Você pegar a oca, não só é madeira, como ela é protendida, cara, é genial. Não, é genial. Você vai no sul, cara, o que tem de casa de madeira. Então, a madeira já estava super enraizada na gente, né? Eu acho que agora a gente tem todo o cenário preparado para evoluir nisso. Né? E a madeira não vai tirar o lugar de uma ou da outra, cara. Assim, a gente vai entender que quando você cozinha, você tem o sal, você tem o óleo, você tem tudo. Você tem ferramentas, você não é monotemático. Então, é usar cada material da melhor maneira. E me fala mais sobre a China, cara. Eu quero saber mais sobre isso aí. Cara, a China é uma loucura, porque assim, é um prêmio... Como é que você vai parar na China, cara? Cara, foi assim, há 2 anos, é um prêmio que eles criaram, tá? E até quem acabou sendo meio que embaixador, contou pra gente como é que funciona o prêmio, foi o Fernando Brandão, né? E ele já foi pra lá há 15 anos, então ele foi um primeiro arquiteto. E o que acontece é que a China, ela tem uma necessidade de criativos. Do mesmo jeito que na década passada eles ficavam naquela história das indústrias e cresceram pra caramba, hoje em dia todo mundo tá com medo que a China engoliu, eles hoje têm toda a tecnologia, mas eles não têm o lado de criação. Então esse prêmio foi criado há uns 15 anos e um monte de gente, pra você ter uma ideia, quem tá indo junto com a gente é o Steven Hall, né? O nosso amiguinho de palestra ali, e daí tem uma viagem depois que eu espero que ele vá junto. Então assim, eles começaram a procurar pessoas interessantes do mundo para levar lá e começar a gerar esse tipo de coisa. Então vou lá, vou acabar ficando 2 semanas, tem um prêmio, tem uma apresentação, tem essa viagem ali. Essa viagem vai ser muito bacana, porque eles vão levar a gente para alguns lugares e eu tô pirando, porque pô, a China... construção de madeira e construção de terra. A gente vai visitar umas construções de 1000 anos de madeira e terra, né? Então, para mim, eu tenho aquele projeto que, inclusive, você está me ajudando em São Francisco Xavier, que é madeira e terra, né? Então, cara, eu não conheço a China, Sudeste já fui, mas estou super ansioso aqui pra ir lá, vou levar, ultimamente, eu acho que eu te mostrei, né? Eu comprei uma câmerazinha, na verdade se acopla no telefone de infravermelho. Então agora eu tô rodando o mundo tirando foto em infravermelho, então eu tenho um material bacana, cara. Eu vou voltar, vou ter o templo de 1000 anos, eu vou ter Machu Picchu, e é aí que você treina, né, Calil? Imagina que, cara, você tá ferrado quando eu voltar, cara. Imagina o que não vai vir de ideia, mas ferrado no bom sentido, né, cara? Porque é isso que é legal no fim do dia. Você quer coisa mais chata que o cara fala... copia. Se o cara mandar a gente copiar, a gente agradece e manda embora do escritório. Começa por aí. Que a gente mal gosta de fazer a mesma coisa que a gente já fez, né? Mas eu vou vir com muita ideia maluca e cara, tentar assimilar não vamos longe, né? São Francisco Xavier, né? O Lula me liga e fala assim, eu queria fazer uma geodésica. Então, Lula, eu já tive algumas coisas, tá aqui, não, mas vai ser em madeira tropical. Mas qual madeira tropical? Não, vamos fazer de roxinho, então. Cara, e foi muito legal, porque... E aí agora eu entendi mesmo, porque você é engenheiro arquiteto, porque, cara, daí você pega aquilo, desenha aquilo, entende como é que é e faz aquilo. Até mesmo foi legal que tem aquele óculos 3D da sua sala lá, que eu achei do caralho aquilo lá, que você consegue ver, andar e ver a proporção, ver a ideia e projetar o quarto no chão, né, pra você ver o tamanho daquilo. Eu acho muito legal. Não somente isso, Lula, mas o procedimento e o processo a qual você desenvolve dentro daquilo. Pra mim, do mesmo jeito que foi gratificante para você, tenha certeza que foi gratificante para mim. Eu sempre gosto de fazer isso porque eu acho legal e vem de você, dessa pesquisa e desenvolvimento, né, de projetos novos como esse, e utilizar realmente materiais a qual realmente tem um grande potencial. Eu vou falar outra coisa, eu estive em Belém do Pará 3 semanas atrás, dando uma palestra na COP30, e lá eles têm tanta madeira, que aquilo... Pra fazer uma geodésica, cara, você podia fazer Belém de geodésica, você poderia fazer estruturas lamelares, você podia fazer galpões industriais, estruturas lamelares, e você vai pra lá e você vê aço e concreto. Infelizmente, sabe, com um grande potencial daquele. Eu acho que o que a gente falta, na verdade, é mostrar esse tipo de coisa, e até mesmo pessoas como você, empolgadas, simplesmente com a posição que você tem como um arquiteto de infiltrar e colocar essa ideia dentro do que é, porque a gente só faz ficar em pé, na verdade, né? Só faz ficar
ficar em pé, mas cara. Se não ficar de pé, acabou todo o resto. A gente não faz, não, mas a gente só faz ficar de pé. Mas eu acho que é legal isso, a gente alimenta essa vontade de fazer, e toda vez que vem com um projeto desse, eu acho que por isso que eu gosto da Reúde, é que a gente vê uma coisa nova, diferente todo dia, sabe? Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho que até parabéns vocês, cara, é sensacional, e faço questão mesmo de participar dessas loucuras suas, e pode vir da China com qualquer tipo de informação que você tem, viu? Não, valeu e volto. Cara, é muito legal. No fim, cara, assim, a geodésica, a primeira ficou pronta, você viu o final de semana passado. E tem até um bloco de bloco que você tá fazendo na hora lá, não tá? Sim, cara, a gente pegou, né, a primeira que foi feita foi um protótipo, porque a gente tá fazendo a Good Karma e a gente não encontrou ela aqui. E a gente gosta de fazer. Então juntou um belo time, né, do pessoal, todos estamos estudando em cima do que você orientou, e foi feito um protótipo. A gente tem uma mini geodésica que eu mostro pra todo mundo e falo, Lino, mas o que você vai fazer com isso? Eu falei, nada, isso é um protótipo. Ninguém entende fazer um protótipo de 3,5 metros, né? No fim, virou o maior parquinho. Minha filha adorou e tal. Mas foi pra aprender. E vou te falar que a melhor coisa que a gente fez foi errar. Porque a gente errou. No meio do caminho, quando a gente começou a ficar folgado, tá dando tudo muito certo. Aí a gente aproveitou uma peça, foi parar sem querer no lugar errado e começou a acumular o erro. Aí foi o aprendizado. Aí acabou, bicho. Cara, mas no final, eu lembro que no fim do dia, cara, assim, era uma coisa... Eu te mandei as fotos. Mandou. Cara, a gente encaixou o último pentágono, o sol se pondo, batendo... Cara, quando bateu com a... E ele entra que nem uma cunha. Cara, a geodésica travou de uma maneira que você falou, caramba. É muito legal. É uma marchetaria gigante, uma obra de arte. E ela é leve. A gente subiu em 10 pessoas pulando, uns caras grandes. O índice de metro quadrado é interessantíssimo para você trabalhar. É mágica. Mas é o quê? O Buckminster se baseou no vírus. É biomimética na veia. É construída da maneira correta. Então, assim, deu trabalho pra caramba fazer cada telhado e vai e erra e volta. Cara, mas é muito legal. E eu espero que disso aí surjam mais projetos. Eu acho que eu aprendi pra caramba, todo o time aprendeu pra caramba. Eu dei uma sorte muito grande que eu consegui montar ali em São Francisco um time maravilhoso, pessoal local, que não é local, é família, que trabalha comigo há muitos anos, sabe? Juntamos um belíssimo time de apaixonados, malucos pra ir além, e tá muito legal. Em breve a gente apresenta esse projeto. E cara, você que tem novas tecnologias, sempre tá em contato de novas tecnologias, sempre tá testando novas tecnologias, sempre tá viajando, sempre tem contato com essas empresas que querem novas tecnologias. Quais são as tendências das novas tecnologias para a arquitetura? Assim, eu acho que tudo, pelo menos a minha esperança, é que tudo seja muito voltado agora em construir e arrumar o que a gente já fez errado. Então, acho que além do lead, eu acho que a próxima bola da vez vai estar muito ligada ao carbono zero. Né? Então, em técnicas, não só construtivas, mas de operação, eu acho que quanto mais coexistir e tirar partido do que existe, melhor, porque acabou aquela bonança, né? Que você faz qualquer coisa por fazer e depois resolve. Então, acho que os projetos vão começar a ser mais eficientes. E aí a gente vai acabar se aproximando, a gente vai olhar para trás. Isso que é muito legal. Assim, hoje eu acho que o futuro é olhar para trás sabendo o que a gente tem de tecnologia. Porque também só olhar para trás e falar, mas tá fazendo um negócio, tem 50 anos, o mundo mudou. E a gente sabe que o mundo mudou. Mas a gravidade não mudou, né? O sol, essas coisas não mudaram. Então, algumas escolhas que a gente fazia porque a gente não tinha opção, agora a gente tem. Então, realmente está numa hora de parar a pensar, e eu espero ver uma arquitetura, brinco assim, que, putz, quanto mais, às vezes dá uma vontade de fazer um prédio sumir. A gente está começando a entrar num projeto ali no Parque Trianon. Cara, eu gostaria que quando eu entrasse, eu falasse, cara, o que você fez? E você não acha que eu fiz, porque eu não quero ser maior que o parque. Então eu gostaria assim, que o futuro fosse assim, fosse um futuro mais eficiente, coexistindo, e eu vejo um futuro um pouco mais redondo, um pouco mais triangular, né? Porque o ângulo reto, essas coisas, você não vê muito na natureza. Isso é muito bom para exportar material em container, mas a hora que você começa a usar outras formas, e dá trabalho pra caramba. Cara, você vê que a acústica é muito melhor, o arco vence o vão com uma beleza muito melhor que qualquer viga reta. Então, só que era inviável. Hoje começa a ser mais viável. Então, eu acho que a gente vai começar a construir cada vez mais próximo com a natureza, e não só pela parte estética,
E porque é uma necessidade, porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa, não vai durar muito mais tempo, assim, vão criar umas... Durar vai durar, porque a gente é um bicho ruim, só que a gente vai gastar tanta energia para sobreviver, que é uma puta burrice, cara. Pega esse dinheiro e gasta, constrói direito e usa isso para viver e não sobreviver, né? Então eu espero que a gente tenha um futuro mais de coexistência do que tentar superar e sobrepor ao que existe. Eu acho que eu enxergo cada vez mais com a nova tecnologia, principalmente de novos programas, como o Rhino, como programas paramétricos, e também com essa tecnologia integrada à fabricação, a gente consegue dar liberdade para os arquitetos, e acho que daí é que vem, não adianta nada também um arquiteto desenhar uma coisa que não se dá para fazer, sabe? E hoje, com cada vez mais essa tecnologia vem, assim, dado parte, mais fácil de ter ela, né, de você interagir com ela, cara, eu acho que isso tem dado muita asa para arquitetura e até mesmo esse desenho paramétrico a gente tem estudado bastante na Reúde para tentar atender isso, porque eu acho que é sensacional, e o autoportante e a utilização desse tipo de tecnologia como a geodésica para quem já fez, você vê a diferença. É sensacional. Parece que você põe o último pedaço, parece que o negócio já se fazia parte por si só, e aquilo que se consagra numa coisa só, não é isso? E imagino que a gente não vai aprender. Como é que vão ser os projetos daqui a 10 anos que a gente já vai estar manjando o que fazer acessível? Porque a coisa é meio ciclo, você pega ali pós-guerra, cara, veio ali anos 50, cara, cada projeto é incrível, você começa a olhar uns projetos dos anos 60, cara, eles são mais atuais do que projeto hoje em dia, não é à toa que a gente olha muito pra lá, aí começa a estragar. Aí, sei lá, aí vem uma crise energética, vem uma pandemia, vem uma guinada digital para chacoalhar tudo de novo e traz novos materiais. E agora, então, a gente já não tá a gente já tá num aprendizado meio termo lá fora. Você pega Japão, o Shigeru Ban, o que o cara faz com madeira há anos, né? Então, eu acho que a gente tá entrando nessa curva interessante, que a gente deixou de ser aquela coisa só experimental, madeira por madeira, a gente tá começando a aprender, começando a ter maquinário de disponibilidade, porque cara, a gente é muito privilegiado ter cliente bacana, de estar numa cidade que você tá aqui e tudo mais. Agora, heróis são os caras que estão ali em lugares mais longes, que não tem isso. A gente tem que dar acesso para eles. Aí a coisa vai tá bem feita. E vou te falar, quanto mais longe você vai, se bobear, eles entendem mais de madeira do que a gente aqui. Muito mais. Porque lá eles constroem. Cara, muito mais, né? Muito mais carpinteiros melhores, com madeiras melhores, entendeu? Em termos de densidade, em termos de, até mesmo que você falou, da umidade da madeira, cara, é sensacional. Só falta a tecnologia cair na mão deles, e eu, cara, sempre tento. Muito legal, cara. Eu acho que a gente tem que valorizar esse nosso e quem não foi ainda valorizado, sabe? Sim. Porque esses caras têm muito pra contar. Sim. Lula, nosso tempo praticamente acabou. Mas eu tenho uma última boa pergunta pra você, cara. Lula, pra você, o que é arquitetura? Cara, essa é complexa, assim. Putz, Calil, assim, arquitetura eu acho que aí eu vou devanear um pouco, mas é construir esses espaços, né, cara? É quase por isso que eu acho que também arquiteto é tão metido muitas vezes, porque, cara, é quase um poder de Deus. Você constrói o mundo, cara. Você constrói uma casa que a pessoa vai vir. Então, eu acho que é uma grande responsabilidade, né? Porque você pode construir uma escola, uma casa, um prédio, uma ponte, qualquer coisa, né? Então, é uma grande responsabilidade, mas é um grande privilégio. Poxa, imagina que por algum motivo escolheram que a gente pode modelar o mundo, né, cara? É um privilégio. Eu volto e meia, ainda fico parado e falo, cara, construíram isso mesmo, cara. Isso aqui saiu da minha cabeça, tá de pé, tá ali. Que bom que deu certo, todo mundo gostando, mas... Era que momento, por que escolheram eu, Lula, posso ficar construindo a cidade e não outras pessoas? Então, eu acho que ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade e um grande privilégio. Eu também penso assim, cara, é um privilégio você poder moldar a vida das outras pessoas. É muito louco. Sensacional. E é legal, outro dia eu encontrei meus sobrinhos, que já estão todo mundo grande, cara, eu fiz o quadro deles pequenininho, e viraram crianças incríveis, e eu penso, pô, será que... um pouquinho de ser tão incrível que eu falei pra você, cara. É ter crescido nessa casa, é ter crescido naquele quarto. Poxa, então é por isso que eu acho que a gente gosta de ir além e valorizar, porque a gente entende que a arquitetura também é uma forma de educação, é uma forma de criar as pessoas, né?
Lula, queria agradecer muito pelo seu tempo, muito pela experiência que você passou aqui e mais uma vez, os parabéns, cara, pela Super Limão e pela pessoa que você é, cara. Fico muito feliz de você ser meu amigo, cara. Eu fico muito, você é um Super Limão honorário, obrigado pelo espaço. Voou, né, cara? Voou. 2 minutos por essa porta. Se não fosse a Semana da China, a gente esticava porque o calendário tá, mas eu volto com novidades, a gente faz um segundo turno, ou então a gente faz um lá em São Francisco, depois tá bom. Gravado fora de estúdio. Tá fechado, tá fechado. Valeu, querido. Obrigado, gente. Gente, queria agradecer aí pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comenta aí e dá um like. Um grande abraço, até mais.